que a paz de Deus esteja com todos vós. Estaremos apresentando algumas razões por que estudar hebraico. O hebraico não é para que as pessoas saiam impressionadas com a erudição demonstrada numa exposição da palavra de Deus. Se essas pessoas saírem impressionadas, mas não transformadas, então nada terá valido a pena. Pois essas pessoas, elas saem convencidas que jamais poderão estudar a Bíblia sozinha, mas precisa sempre voltar a cada domingo ou a cada presença daquele expositor para ouvir um especialista. E com isso estaremos de volta à Idade Média, onde o povo dependia do clero para saber a vontade de Deus. Não é essa a principal razão. Se estudar hebraico não deve sequer ser razão para estudar hebraico. Mas a depreciação indiscriminada do estudo da língua na atualidade não ocorre sem um dano influente sobre os que estão se preparando para ser expositores da palavra divina. Então, o hebraico também não terá nenhum valor para aqueles que se contentam em permanecer na superfície, para os que se satisfazem com a opinião dos outros sobre as questões bíblicas. Também nenhum valor terá ao estudo do original para os que se satisfazem com o alimento de segunda mão. Não terá também valor para aqueles que se contentam em cavar na areia. Mas algumas indagações que eu gostaria de responder. Primeiro, por que estudar o hebraico numa época com tantas traduções? Então, ao que objetarmos em relação às várias traduções da Bíblia? Pois podemos obter muito auxílio comparando diferentes traduções, mas o sentido exato só é obtido indo ao original. Os estudiosos têm chegado à conclusão de que as traduções existentes são muitas vezes falhas em transmitir exatas nuances de significado do que foi escrito primitivamente. Existem boas traduções em português, mas quem depende delas nunca poderá falar com autoridade em assuntos referentes ao texto. Ele sempre estará na dependência do que outros têm dito e jamais poderá agir na condição, poderá fugir da condição de inferioridade quando lhe perguntarem sobre o significado original de alguma palavra. A seguinte verdade não deve ser desprezada, esquecida. Os heréticos e falsos mestres sempre foram prontos a adotar uma tradução que estivesse em harmonia com as ideias preconcebidas. Ou seja, o texto mais próximo do pretexto, ele forma um contexto. Então, é exatamente isso que as testemunhas de Jeová fazem. A segunda razão, a segunda questão é: não há muitas matérias mais práticas no currículo do que o estudo das línguas bíblicas? Responderemos com outras indagações. O que se entende por matérias práticas? Há alguma coisa mais prática do que a compreensão mais exata possível da palavra de Deus? Que subsídio mais valioso para uma pregação expositiva do que um adequado conhecimento do original? É possível preparar um bom sermão sobre o inferno, o estado do homem na morte, o vinho na Bíblia, arrependimento, etc., sem conhecimento de hebraico e grego? A minha resposta é um enfático não. Terceiro, pode um estudante de hebraico ou grego adquirir um preparo que qualifique a usar satisfatoriamente? A resposta é isso, que isso dependerá muito do estudante, do seu interesse pela matéria e sua dedicação ao estudo. Ora, sabemos que o aperfeiçoamento, ele é filho da prática, ou seja, se você pratica, claro que você alcançará um nível cada vez mais satisfatório. Quarto, porque há tantos obreiros eficientes sem conhecer nada das línguas originais, enquanto há outros que são versados nessas línguas que não alcançaram resultados consagradores. Essa alegação não invalida o nosso ponto de vista de que o conhecimento das línguas bíblicas, esses obreiros teriam tornado pregadores mais eficientes.
O verdadeiro sucesso não depende só do conhecimento das línguas originais. Ele também se deve a outros fatos, como a oração, o estudo da Bíblia, a fidelidade no cumprimento dos deveres, sua tenacidade no trabalho e as bênçãos divinas. A seguinte verdade não deve ser desprezada. O sucesso de alguns, sem o conhecimento acadêmico, não se deve a essa deficiência, ou seja, essas pessoas não alcançaram o sucesso porque tinha deficiência, não. A despeito disso, elas alcançaram o sucesso, mas os exemplos citados, como Moody e Spurgeon, não invalida essa tese. Claro que se ele tivesse um conhecimento mais profundo dos originais, ele teria assim um aproveitamento melhor. Pelo menos essa é a minha concepção. Para que me servirá o conhecimento do hebraico no futuro? Primeiro, para ter uma independência. Segundo, para se ter uma autonomia de comentários e opiniões de outros. Terceiro, para haver texto crítico, praticar dicionários, léxicos e também fazer, principalmente talvez, seja para fazer uma exegese mais acurada, de uma forma mais apropriada e assim preparar um sermão com uma qualidade muito melhor. Estou me preparando, sexto, eu estou me preparando para pregar a palavra de Deus, não para ensinar hebraico. Tudo bem. Mas o conhecimento das peculiaridades das línguas bíblicas nos possibilita uma ligação mais direta com a fonte da verdade. Sem dúvida alguma, o original nos ajudará a compreender e preparar muito melhor mensagens bíblicas. Sétimo, qual o valor do hebraico, ou qual o valor que o hebraico possui para a Bíblia prática? Existem pelo menos 3 recompensas em 3 áreas. Primeiro, na área física. Ao nos esforçarmos na realização de atividades, fortalecemos assim o nosso organismo, mesmo que essa atividade seja mental, a ponto de estar preparado para outras atividades semelhantes, sentindo assim cada vez menos o esforço realizado. Então vamos condicionando ao nosso corpo, ao nosso organismo, a prática. Então aqueles que começam a estudar, vai se condicionando a essa prática, a esse costume. Então, uma outra recompensa é a recompensa mental. Quando passamos a estudar um outro idioma, somos relembrados de diversos conceitos. Por exemplo, para que saiba o artigo definido, quando você vai estudar o hebraico, você vai rever esses conceitos de artigo, preposições, conjunções, que às vezes estudamos lá quando temos uma idade mais tenra, quando somos mais jovens. Então, fazemos também conexões, interligações com conhecimentos já adquiridos. E a terceira recompensa está na área espiritual. Quando procuramos por nós mesmos, auxiliados pelo Espírito Santo, descobrimos que a verdade nas Escrituras para transmitir à igreja, temos assim uma ligação muito maior, porque nos esforçamos, nós nos voltamos, nos dedicamos assim a um exercício espiritual também no estudo da língua original em que foi escrito a Santa Palavra de Deus. Oitavo, só as pessoas capazes de estudar a Bíblia em sua linguagem original possuem a capacidade de entender a Palavra de Deus? Claro que não. A Palavra de Deus ela foi escrita, foi nos deixada, foi legada para que possamos entendê-la, compreendê-la e conhecer o caminho da salvação. Mas existem diversas vantagens sobre as pessoas que estudam uma Bíblia traduzida. Primeira, é que há certas introspecções gramaticais que só podem ser concluídas a partir da escrita do autor e não são avaliadas pelas pessoas que estiver lendo uma tradução. Então, há coisas que você consegue captar quando você vai no original e que é perdida nessa transmissão, porque numa tradução há a questão cultural, a questão do tradutor, a ideologia do tradutor e outras coisas são inseridas e você não consegue captar essas introspecções
em que a leitura no original vai nos conceder. Uma outra vantagem é que ter o conhecimento das línguas originais está no fato de fazer uma interpretação mais sadia. Quando lemos uma tradução, realmente não estamos tentando descobrir o que o autor disse, mas sim o que o tradutor pensou que o autor disse. Então, ele quer procurar o transmitir. Por isso, a interpretação mais garantida é feita pela pessoa em que utiliza o texto na língua original e não no português. Claro que você vai ter excelentes traduções em português, porém, é mais próprio a você que faz a tradução, você vai ver todos os elementos possíveis de ser que foi utilizado e concluir por si próprio qual o mais adequado para aquele texto. Então, vamos passar agora para o pregador e suas ferramentas. O homem civilizado se projetou de um modo extraordinário graças ao sábio uso de ferramentas. Quanto mais o homem progride, mais ele sente a necessidade de melhorar a ferramenta. E a eficiência dependerá da habilidade no manuseio da ferramenta adequada. O pregador moderno, em seu escritório de estudos, é como um homem de ferramenta. Se ele não tiver a ferramenta certa sobre a sua mesa, não poderá produzir resultados satisfatórios. Muito menos o trabalho de projeção se espera o mensageiro de Deus. Nenhum pregador pode estar satisfeito a não ser com o melhor do que dele se espera. Geralmente pode-se aquilatar a qualidade do trabalho de um pregador observando os livros que ele tem em sua biblioteca. Então, nós não fomos comissionados para pregar opiniões, filosofias, hipóteses, poética ou coisa parecida, mas sim fomos comissionados para pregar a palavra de Deus. Então, para isso, é muito bom que conheça a língua original em que ela foi escrita primitivamente. Um exemplo, quando o testemunho de Jeová diz que Deus tem um nome e esse nome é Jeová, pergunte, como você escreve esse nome? A resposta vai ser uma evasiva, certamente, pois o nome Jeová não há em hebraico. Então, isso é uma adaptação à invenção posteriores. E eles que criticam tanto as invenções, eles são os principais inventores, principalmente de heresias. Conclusão. Se algum conhecimento do hebraico e grego, o ministro não está à altura de entender comentários críticos sobre a escritura, não poderá ajudar os que lhe pedirem auxílios em problemas de tradução. Não pode estar seguro da sua citação bíblica, se está sendo apresentada de uma forma correta, no sentido primitivo, e muito menos poderá ser um fiel intérprete da palavra de Deus. Sabe-se que toda tradução é naturalmente interpretativa e hermenêutica, ou seja, ela já tem conceitos dentro dela. Então, algo que sustenta uma imparcialidade ou uma neutralidade, mas cientificamente sabe-se que isso é um mito. O tradutor pode tender à imparcialidade, porém sempre há algo em sua individualidade e subjetividade que estarão presentes em sua produção textual. Então, esses são os motivos pelos quais devemos estudar e nos dedicar a estudar, a aprender a palavra de Deus, principalmente na língua original, no hebraico. Pois Paulo nos recomenda que aqueles que ensinam esmerem em fazê-lo, ao fazê-lo, depende da tradução. Mas lá em Romanos 12, ele fala que aquele que ensina realmente ensine. E como vamos ensinar se não aprendermos anteriormente? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.